Lucas, mais uma vez. Eu, Estamos você aqui e de eu. novo. Eu e você, você e eu. Aliás, eu, você e o pessoal aí, né, que tá assistindo a gente, Exatamente. sabe lá onde e em que horário, né? Sabe lá Isso. até onde isso pode chegar aqui no YouTube, né? Mais uma boa noite para vocês, ou bom dia, né, Lucas? Dependendo de onde você tá, o Isso. horário. E hoje eu e você ficamos com a tarefa de iniciar uma nova prova, sabia? Agora Ah, é? terminamos o Enem, sim. Terminamos o Enem de 98 e começaremos o Enem de 99. Aquele que foi Olha aplicado e só. você era um bebê, hein? Um bebê de quase um aninho, acredito eu, né? Uma beleza. Você chegou a fazer as questões antes, Lucas, desse Enem? Fiz, mas eu acho que só uma delas que eu não cheguei a olhar gabarito nem nada. Tentei Ah, fazer é? por. É. Mas tem alguma que hoje que você considera difícil? Assim, uma pergunta Essa difícil. questão 2 eu achei ela muito ruim de interpretar, cara. Muito ruim de interpretar? Eu Por confundi conta da muito as tabela. tabelas, cara. É, eu também tive essa impressão quando eu vi assim pela primeira vez, né? É, tem alguma questão que você considera muito fácil, assim? Poxa, essa quem fez na Ah, época certamente acertou, assim. eu teve a questão 4 acho que foi a 4 mesmo, que eu achei bem tranquilo. Quatro? É só Ah, você ter um sim. pouco de pensar um pouco sobre a história, né? Aí você, Sim, sim, sim. É interessante mesmo a quatro. Aliás, tudo que tem a ver com esse texto aqui eu achei interessante, né? Sobre sim, a idade da Terra. Só acho que, deixa eu ver aqui, é, duas, são são três. três questões, né, que tem a ver com esse texto. Uma de gráfico aqui também, que parece muito, muito, muito difícil, mas eu não achei Não, não, Lucas. Eu achei ela, eu pelo menos achei tranquilo. Não sei você, se você chegou a eu fazer. fiquei um pouco confuso, mas depois Ah, de ver um sei, pouco falando sobre, eu entendi que entendi. era realmente o que eu achava que era, né? Entendi. Porque você vê, você tem pelas opções uma suspeita, né? Aham. É. E essa aqui é a de mortalidade infantil, famílias de baixa renda, né? Mais uma questão que Isso. tem tabela. Essa aqui parece tranquila, Lucas? Você viu, achou legal? Ah, então, eu achei essa, assim, ela é tranquila, mas ela pode ser um pouco pegadinha também, né? É. É. Eu vou dar uma olhada. Você sugere que nós comecemos hoje por quem, Lucas, aqui? Por que questão? Eu Eu vou acho deixar você que decidir. é porque a maioria das questões, elas são mais interpretativas. Acho que somente uma delas a gente faz uma conta, né? É. Poxa, É. então, por qual você quer começar? Pela questão de conta ou pela questão interpretativa? O que Eu você começaria prefere? pelas interpretativas, mas eu deixaria a primeira questão por último. Ah, você quer fazer sendo Essa essa daí, eu questão deixaria por aqui último hoje essa, a última do dia? que essa eu Tá acho ok. horrorosa de interpretar a tabela. É, lembrando, gente, que essa numeração tá aqui aparentemente fora de lógica, né? Porque vocês têm que lembrar que o Enem, nessa época, era tudo misturado. Vinha questão de português junto com a de matemática, junto com a de geografia, junto com a de história, e você que tinha que separar, né? Você interpretando a questão, você entendendo qual era a disciplina que você ia usar para resolver aquela questão. Então aqui nós fizemos uma seleção, não é isso, Lucas? Isso. Nós escolhemos qual é a questão que é de que disciplina, mais ou menos, né? Segundo o que nós É, entendemos, segundo o que eu entendi porque também, a questão e 3 tá aqui ela pra foge gente. um pouco, né? É, Mas no tem final razão. emenda, né? Ela é meio É, confusa, né? eu não sei. Você quer começar por qual, então? Essa aí mesmo, a Essa, 3 mesmo. essa 3 mesmo? Vambora? Isso, vambora. Tá ok. Então, nós temos aqui o seguinte, gente. Olha que maravilha essa questão que fugiu um pouco dos padrões, né? Eu coloquei ela aqui porque eu senti que tinha um pouco de matemática aqui, sim. Então, nós temos aqui o quê? Questão número 3 nos fala o seguinte, ó, é sobre a idade do nosso planeta, né? Se compararmos a idade do planeta Terra, avaliada em 4,5 bilhões de anos, hein, Lucas?
Isso, muito tempo. 4,5 bilhões de anos. E a pessoa que fez a questão até colocou isso em notação científica, né? É, 4,5 vezes 10 a nona anos. E esse 10 a nona aqui, Lucas, é indicativo de quê? De bilhão, né? isso. 10 Bilhão. elevado a 9 é a mesma coisa que 1 bilhão, né? Por quê? Porque 1 bilhão se escreve assim, né? 1 e 9 zerinhos, né? Isso. 3 aqui seria 1000, 3 aqui seria 1 milhão, né? 6 zeros, né? E mais 3 zerinhos. Para você fechar 9 zeros, seria o que a gente chama de bilhão, certo? Se compararmos a idade da Terra, avaliada em 4,5 milhões de anos, com a de uma pessoa de 45 anos, olha aí, Lucas. Você conhece alguém de 45 anos? Não. Não? Eu Uh-uh. também não. Eu também não conheço ninguém com a idade cravada de 45 anos. Mas pense em alguém aí que tenha 45 anos, né, e compara a Terra com essa pessoa, tá? Então, quando começaram a florescer os primeiros vegetais, a Terra já teria 42. Ela só conviveu com o homem moderno nas últimas 4 horas, e há cerca de 1 hora, viu-o começar a plantar e a colher. Isso quer dizer agricultura, né, Lucas? Plantar e colher, né? Isso. Há menos de 1 minuto, atenção, ó, percebeu um ruído de máquinas e de indústrias e, como denuncia uma ONG de defesa do meio ambiente, foi nesses últimos 60 segundos, nossa senhora, hein, que se produziu todo o lixo do planeta. Aí a pergunta em cima desse texto aqui, aparentemente um pouco confuso, né? É o seguinte, É bem confuso, cara. um pouco bastante confuso, né? Diga-se de passagem. Qual é a pergunta aqui? O texto acima, ao estabelecer um paralelo entre a idade da Terra e a de uma pessoa, pretende mostrar o quê? Pretende mostrar o quê? Será a letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Aí, Lucas, eu acho que essa comparação de tempo, né, esse paralelo ficou confuso no texto, né? Sim. Pode confundir quem estiver lendo assim pela primeira vez. Mas o que foi que você entendeu, Lucas, que essa questão está fazendo? Uma coisa que chamou muita atenção foi que ele fala, né, sobre meio ambiente, né, a destruição do planeta, né? Sei. E, Então, uhum, o que eu pode pensei falar. muito, cara, é que analisando as questões, eu acho que a letra C poderia fazer mais sentido para mim. E eu Você acha marcaria que faz C. mais sentido? É, Deixa eu ver. A letra C de sapato? isso. Essa aqui, deixa eu ver. Desde o surgimento da Terra, são devidas ao ser humano todas as transformações e perturbações. Assim, não é mentira, né? É, mas também Não é não de é todo totalmente mentira. verdade, né? Não sei. Eu acho. é, Eu não sei, porque o que foi que eu pensei aqui foi o seguinte: o que tá vindo aqui é um paralelo, né? É como se a Terra tivesse 45 anos. É como se, olha só, 4,5 bilhões de anos, né? Que Uhum. é a idade do planeta Terra, né? Vezes 10 a nona. Estivesse para, percebe, Lucas? Aham. 45. Foi isso que você pensou, colocar assim? Isso aí eu só pensei assim, só em outra, em outra vertente, né? Em outra questão que Em vamos ter que outra pensar. questão com esse Isso. texto, né? Aqui a Terra, né? Que é o quê? É a idade, né? Idade da Terra e a idade da pessoa, né? Eu juro que eu pensei assim, nisso para idade de pessoa. Que, por exemplo, é como se você estabelecesse, ó, 4,5 bilhões de anos estão para 45. Qual é a primeira coisa que isso nos traz, né? Quando começaram a florescer os primeiros vegetais, a Terra teria 42 anos. Então, olha só, tem como nós sabermos, né? Por exemplo, se a Terra teria uma idade equivalente a uma pessoa de 42 anos, então aqui tem o seguinte: se essa idade toda aqui
está para 45, 42 está para quanto? Aham. Percebe? Aí que eu consigo identificar aqui. É, há quantos anos atrás, qual era a idade que o planeta Terra tinha, né, melhor dizendo, quando começou a florescer os primeiros vegetais e etc. Né? Quando começou a aparecer vegetação aqui. A Terra tinha quantos anos? Né? É isso que eu vou conseguir encontrar. Ah, entendi. Né? Então, por exemplo, a gente pode fazer, né? Você vê que eu usei todo um linguajar, né? Que remete a gente aqui, a uma regra de três, né? Isso. Porque é isso que está em jogo. Você está fazendo um paralelo e nele tá embasado o quê? Uma regra de três. Então, ó, 45 vezes x, né? Multiplicação cruzada. Isso aqui vai dar quanto? Lucas, você tá de calculadora, é isso? Você tá sabendo? Não. Não? Nem eu estou. Então, Ah, vamos lá. vai fazer na mão? 45 vezes x é igual a quê? 4,5 vezes 10 a nona vezes 42. Se eu tivesse sem calculadora, o que eu ia fazer? Deixa eu ver aqui. 45 vezes x, o que eu posso fazer? Aqui só tem multiplicação. Isso, você pode multiplicar, né, o 4,5 vezes o 42, né? E manter a base, não pode? Você prefere assim? Tudo bem. O que eu ia dizer é o Ah, mas seguinte, aí ó, na pra fazer aqui, ó, fazer divisão vai simplificar, ser ó. ruim. Pra fazer divisão vai ser ruim. 45 e 4,5 fica 10, né? Isso. 4,5 vezes 10 é 45. Isso Aí eu aí. posso fazer 10 vezes x é igual a quê? 10 a nona vezes 42. Aí esse 10 eu posso dividir com 10 a nona, né? E Isso. aqui É fica o quê? boa. 10 a oitava. Não é isso, Lucas? 10 Exatamente. a oitava. Então, olha só. A Terra, o planeta Terra tinha quanto? Vamos colocar aqui. Tinha que idade do planeta Terra? Tinha 10 a oitava vezes 42, ou se você preferir, né? Vê se não é verdade. 4,2 vezes 10 a nona, Ah, né? boa. Uhum. É a mesma coisa. Isso. Se você fizer aqui, você vai achar o mesmo número. 4,2 vezes 10 a nona, ou seja, 4,2 bilhões de anos, né? Sim. Foi nessa altura aqui que começou a aparecer as primeiras vegetações, né? Vamos lá. Foi a segunda coisa que a questão fala. Ela só conviveu com o homem moderno nas últimas 4 horas. 4 horas, Lucas. Hein? E aí? 4 horas. Como é que eu faço? Vou ter que passar essa idade em anos para horas. Ó, Hein? Olha que beleza. O que essa questão vai fazer com a gente, hein? Você viu que maravilha? eu preferia só chutar mesmo. Preferia só chutar? Mas Se isso vai quiser, chegar no... Mas o que isso vai chegar? Não tô não, entendendo. porque aqui, por exemplo, as opções são o quê? São uma comparação entre os dados. Por exemplo, o que fala aqui primeiro? A agricultura surgiu logo em seguida aos vegetais, né? Perturbando desde então seu desenvolvimento. É verdade? Foi logo em seguida dos vegetais que surgiu a agricultura? Não, né? Porque surgiu o Vegetais. homem, né? Depois é que ele começou a Não. plantar e colher. Então não foi logo em seguida, né? A letra B. O ser humano só se tornou moderno ao dominar a agricultura e a indústria, em suma, ao poluir. Também não, né? Também não, porque a poluição, todo o lixo do planeta, ó, foi gerado nos últimos 60 segundos, né? Então, quer dizer, Caramba. é Ah, extremamente recente, né? Se você sim. comparar com a idade toda do planeta, ele é recente, ele surgiu nos últimos 60 segundos, né? Se o planeta fosse uma pessoa com idade, né? O lixo que ele tem hoje teria sido produzido há um minuto atrás pra gente. Entendeu? Ah, Se o planeta fosse uma pessoa, essa é a ideia. A letra C que você disse que pode ser, né? Desde o surgimento da Terra, são devidas ao ser humano todas as informações e perturbações. Agora, perturbações
se você pensar em poluição, sim, poluição o texto mostra que é devido ao ser humano. Mas se você for Ah, pensar de uma perspectiva mais ampla, você tem o quê? Vegetais, agricultura, né? Aliás, o surgimento dos vegetais foi uma perturbação, né? Não é isso? Não, não foi devido ao ser humano, se você parar pra pensar assim. Então eu não marcaria a letra C. Pelo menos eu ah. sei. Você viu qual é a resposta dessa questão, Lucas? Não, essa eu não vi não. Não? Eu não marcaria a letra C, não. Não sei. Se for letra C, você nos corrige aí, tá, gente? Mas eu não marcaria, não. A letra E. A industrialização tem sido um processo vertiginoso, sem precedentes em termos de dano ambiental. É, sim. Pode ser também. Qual é a letra D? O surgimento do ser humano da poluição é cerca de 10 vezes mais recente que o do nosso planeta. O planeta surgiu há 4,5 bilhões de anos atrás, É. né? O surgimento do ser humano e da poluição. O ser humano apareceu o quê? Nas últimas 4 horas, Uhum. né? Nas últimas 4 horas. Então o planeta tinha praticamente a mesma idade, né? Que ele tem hoje, 4,5 bilhões de anos, certo? Sim. Que foi recente. Então não tem como ele ser 10 vezes mais recente, é muito pouco, né? Isso. Pro que realmente é. Então, Lucas, por eliminação, realmente, eu acho que a letra C parece ser a que mais Faz sentido. é candidata ao chute, né? Por incrível Aham. que, por incrível que pareça. Mas aí a gente vê depois com o pessoal lá. Depois eles corrigem a gente se estiver errado e segue o barco, Beleza. né? Pode ser? Aham. Pode Tá ser, ótimo. Lucas? Então, mas o que eu fiz aqui nessa conta, eu acho que mostra matematicamente qual é a lógica dessa comparação, né? Sim, sim. Ela está embasada em quê? Numa regra de três. Se eu comparo a Terra com pessoas de 45 anos, quando ela tiver 42, que é quando nascem os vegetais e tudo isso, né? A Terra tinha 42 anos, se fosse uma pessoa, então 4,2 bilhões de anos, né? Mas eu Isso acho aí. que você chutou bem. Você chutou bem. Depois eu procuro saber qual é a resposta certa Aham. e eu mostro aqui para eles. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos lá, questão número 4. Eu acho que essa você fez a regra de três, né? Não, essa foi chute Não? lógico. Foi Não, foi chute chute lógico. também? Mas como assim? Deixa eu ver. Questão 4. O texto permite concluir que a agricultura começou a ser praticada há cerca de quanto tempo? Então, aí a minha A ideia lógica. agricultura. A agricultura que ele está falando. A agricultura aqui apareceu quando? Cadê? A agricultura, Não, já ela só tá. conviveu com o homem moderno nas últimas 4 horas. Uma hora. Tá? Uma hora das 4, viu começar a plantar. Cadê? Há É, cerca de uma hora, viu começar a plantar e a colher. sim, então, sim, sim. O homem surgiu há 4 horas, né? E há cerca de 1 hora viu começar a plantar e a colher. Isso quer dizer o quê? Se o planeta fosse uma pessoa, né? A agricultura é bastante recente, foi 1 hora atrás, né? Isso. 1 hora atrás. Então, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Se for comparar com uma pessoa de 45 anos, eu acho que aqui não vai ter escapatória, Lucas, para ter uma noção de qual seria a idade, por exemplo. Alguém de 45 anos viveu quantas horas? Para você. quarenta e Putz, cinco anos. aí Cada vai ter que ano fazer tem 364 dias. 65, não? Ah, o 65 acho que é 65 o padrão ou é 64 o padrão? Não, é 65 padrão. 5 o padrão? Porque tem 365 é o ano normal, o ano bissexto é 4 é o 366. bissexto. Ah, Então tá. vamos Então é considerar assim, 365 dias do ano, né? Cada dia tem 24 horas. Então esse é o total de horas que a pessoa viveu se ela tem 45 anos, quer que eu faça a né? calculadora? Não, acho que não. Eu vou ver o que vai acontecer aqui. Pode Beleza. ser?
Tá bom. Então, essa é a idade da pessoa em dias, tá? Ela viveu isso aqui em dias, ok? Beleza. A agricultura foi, aliás, em horas, né? Isso aqui em Isso, horas, não é dias isso, é Lucas? vinte e Porque quatro são é. 24 horas cada dia. Então aqui é o total de horas que a pessoa viveu se ela tem 45 anos. Então, a agricultura foi há 1 hora atrás. Então, se isso aqui em horas, né, corresponde à idade da Terra, que é 4,5 bilhões de anos, 1 hora atrás, né, que foi o surgimento da agricultura, né, Isso. foi 1 hora atrás, corresponde a que idade? Que idade é essa que corresponde a 1 hora? Então, o nosso trabalho é fazer essa conta, que é muito fácil de fazer. Né? Uma conta ridícula, Lucas. Aham. Uma conta ridiculamente fácil. Qualquer pessoa que esteja numa prova, tendo que fazer mais de 60 questões, faz isso aqui tranquilo. É, com Né? certeza. Pô, Faz isso com uma paz de coração, ó. Fica como, ó. Esse vezes nem, esse, preci- né? Oi? nem precisa de calculadora para Não facilitar o precisa, não trabalho. precisa. Quer ver que eu não vou usar calculadora? Quer ver? Vai. 4,5 vezes 10 a nona. Foi esse, né? Vezes 1. Isso. Seria igual a quanto? 45 vezes 365 vezes 24, isso em dias, né? Vezes x. Então agora o nosso trabalho é para encontrar essa quantidade misteriosa aí de anos, né? Que foi o quanto que se passou, né? A gente vai fazer o quê? Passar esse rapazote aqui, ó, todo mundo, todo esse pessoal aqui dividindo, Dividindo. né? Aí fica como? Essa quantidade de tempo que se passou corresponde a quê? 4,5 bilhões de anos, dividido por 45, vezes 365, vezes 24. Maravilhoso. Agora é a nossa capacidade de fazer. Olha só, o que eu vejo aqui? 4,5 e 45, aqui fica 10. Né? Isso. 10 dividido por 10, 10 a nona dividido por 10, fica 10 a oitava. Né? E aqui, 365 vezes 24. 365 vezes 24. Vamos no cantinho aqui. Vamos lá, 20, 24, 26, não é isso? 12, 14, Isso. 10, 12, 13, né? 6 e Mais um 7. 7. Terminando aqui, vamos somar 6, 7, né? 4 mais 3, 7 mais 1, Isso. 8. E 8. Então a conta aqui deu 8.760. Você ouviu isso, Lucas? Vazou, vazou. Vazou, não vazou? Vazou. Foi o que eu suspeitei. Então a gente vai ter o que aqui? 10 a oitava dividido por 8.760. Lucas, você fica triste comigo se eu fizer uma aproximação? Não. Não? Não, Jura? pode Que fazer. bom. Que bom que você pensa assim. Eu posso fazer. É uma aproximação, tá? Eu vou chutar aqui. 8.760, eu vou aproximar para 9.000, pode ser? Aham. É um recurso interessante. 9.000. Que aqui eu tenho o quê? 1.000, né? Eu vou ter 10 oitavas, o que eu posso fazer? Posso simplificar de novo, né? Olha aqui. Isso. 10 oitavas é a mesma coisa que quanto? É o 1 e 8 zeros, né? Então aqui a gente vai ter Isso. 1.000, 4, 5, 6. 1 milhão, né? 7, 8. É a mesma coisa que 100 milhões, né? 10 oitavas. Então o que a gente vai fazer aqui? Dividir por 9.000. Posso cortar 3 zerinhos com 3 zerinhos, né? Isso. Facilita um pouquinho a nossa vida. 1, 2, 3. Então aqui eu tenho que fazer essa conta aqui, né? Ver se não é.
É 100 mil dividido por 9. É Né? isso mesmo. 100 mil dividido por 9. É o que temos que fazer. Então eu vou com toda a minha paciência, com toda a nossa força de vontade, né? Fazer quanto é 100 mil dividido por 9. Não é isso, Lucas? Temos todo o tempo do universo, né? Meu É. Deus. Se a Terra fosse uma pessoa, né? Com que idade nós terminaríamos de fazer essa questão? Eu não sei. Se a Terra fosse uma pessoa, quanto tempo ia levar essa conta aqui? Vamos lá, 100. Vamos lá, deixa eu ver. 9 vezes 9 é 81, não é isso? Aliás, 100. Posso fazer Não, de é uma vez, 10. coloca Não, é 10, 10 né? não. Coloca 10. Aliás, 10 não, Lucas. 10 não, 11, né? Ué, como assim 11? 11. Quanto é 11 vezes 9? 99. Ah, tô Então, trabalhando com 100, tu não tá trabalhando com viu? 10. Que você não sai Ah, direto. Mas se você quer trabalhar o com mais 10. didático, né? Então eu faço Ah, 10. 9 é, vezes 1, 9. Para 10 falta 1. é isso. Aí agora a gente 10. fica Então eu fico nisso educadíssimo. aí a vida inteira. Vai, vamos lá. É, vai, 1, 9 vezes 1, 9. Para 10 falta 1. um, 1, 0, 1. Para 10 falta 1. 1. e Para o 10 último. falta 1. Agora eu te pego mais próximo, né? Não é isso? Pronto. Não é isso? Isso. Eu te pego mais próximo agora. Vai continuar aqui Em um. infinitamente, né? E aqui também infinitamente. Então, quanto que deu aqui essa conta? Deu 11.111. Lembrando que isso aqui foi uma aproximação, né? A Isso. resposta aqui mesmo foi 8.760. Eu que aproximei aqui na conta para ficar mais redondinho, ó. Uma coisa que você pode fazer se quiser também, né? Para ficar uma conta mais fácil aqui do que fazer isso aqui ser muito trabalhoso, né? Cruz credo. É melhor aproximar mesmo para 9 mil. Cruz credo, né? Como eu aproximei, é claro que eu não vou achar aqui a resposta exata, que corresponde aqui a uma das opções. Então a gente Então, aproxima a resposta a gente também. vai aproximar para que for mais próxima desses 11 mil aqui. Qual é a mais próxima? 10 É mil. 10 mil, né? Então, ó, 1 hora, hein? 1 hora de tempo transcorrido correspondem a 10 mil anos. É, Pensou, Lucas? 10 mil anos em 1 hora? Hein? tá Que doido. incrível. Então aqui A gente tem mil de ainda tá em dias. 2025, pô. Pois é, então. Estamos em 2025. Então quer dizer, olha que 1 hora é essa, né? Aham. Estamos em 2025 e se tivesse começado isso no ano zero, ela nem teria passado, né? Estamos em Né? 2025. Então, olha que impressionante, né? 10 mil anos é o que corresponde a 1 hora de tempo passado. Era essa a pergunta, né? Porque Isso. a agricultura, o texto dá a entender que começou há 1 hora atrás, se a Terra fosse uma pessoa. Então, eu tenho que saber, para eu saber acerca de quanto tempo, né, a agricultura surgiu, eu tenho que saber a quanto corresponde essas 1 hora em idade real da Terra, né? Por isso que a gente fez aqui essa conta, essa regra de 3, para chegar aproximadamente aqui nesses 10 mil anos. Beleza? Beleza. Temos aí resposta letra D de jeans. Esperamos com todo o coração que esteja correto. Não é isso, Tá, Lucas? tá certo. Está certo, não está? Tá. Isso aqui Pela questão convenceu você. lógica também fica Isso certo. aqui convenceu você, tenho certeza. Tá certo, não tá? Tá certo. Pois é, então. Mas tem que ser confiante. Número 5, Lucas. Você chegou a fazer o número 5? Essa daí sim foi com a regra de 3. Essa foi a regra de 3, jura? Essa foi a única que eu fiz conta, Matheus. Mentira que essa aqui você chutou. Eu chutei, você eu tinha usei a chutado lógica. quanto? É a Você lógica. chutou. Não, mas eu quero saber qual foi a opção que você chutou, vai. Então, o pensamento é o seguinte, é só você analisar as opções. E Ah, você pensar, a gente está em 2025, certo. 900 Não, anos. lembrando que essa questão é de 99, tá? Não é de 2025, não. Sim, Isso sim, é de então. Aí 99, hein? Atenção. Então, fiquei o que pensando que na você... lógica. Tá, então, pode A explicar gente qual foi a sua está lógica. Hã? nos 2000 anos. A gente já tem 2000 anos. Há 900 anos atrás, Hum. tipo, já tinha agricultura, pô. 365 anos já tinha. 460 também já tinha. Ah!
Entendi. A única opção é 460 mil, só que a gente não tem registro disso, então provavelmente não tinha registro nessa Sim, época. Lucas. Sim, claro, claro. Agora eu entendi você, Lucas. Poxa, você foi interdisciplinar, né? Você pensou em É a história. isso, na história. Poxa, Isso. excelente, Lucas. O que você prefere, a sua abordagem ou a minha? É, porque a minha é Hein? interdisciplinar, Hein? né? Não, a sua É tá mais muito mais, fácil. não, a sua tá muito mais compatível com uma prova, né? Para pensar numa prova, Mas ela aí tá mais também depende, que compatível. se a pessoa que fez a questão for O maldosa que e botar as opções parecidas, aí você tem que fazer a conta. mas esse tipo de questão acho que não. Dificilmente eles botam uma coisa muito próxima. Você pode ver aqui que eles colocaram. Realmente, você podia ter essa ideia na hora. Eu confesso que eu não teria. Eu ia tentar fazer alguma coisa assim, mas é bacana o que Não, você disse. Porque eu já fui pra história já. faz todo sentido, né? Realmente. Realmente, essa aproximação sua aí faz todo sentido. Você realmente foi genial, mas o que eu tento aqui, que eu acho que é a proposta disso, né, que Sim, a gente sim. faz, é mostrar também a matemática envolvida, né? Eu acho bacana a pessoa ver isso, mesmo que pareça mais complexo, né? Pareça uma conta mais trabalhosa, eu acho legal a pessoa ver, sabe? Ter esse contato, essa percepção de que isso pode aparecer numa situação dessa, entendeu? Sim. Eu acho bacana. Mas o que você falou faz todo sentido. Eu nunca pensaria nisso sozinho, Lucas. Ó, parabéns. Parabéns, Lucas. Você foi demais aqui. Se vocês gostaram, curtam, comentem e compartilhem, hein? Que isso merece. Isso me deixou surpreso, hein? A gente não tem professor Surpreso. de história, mas dá Pois pra dar um é. chute. Eu chamei, mas deu problema. Enfim. Então, mas agora eu quero ver você usar a regra de três agora. Vamos Usa a lá, regra de né? três. Primeiro, deixa eu ver, né? Questão número 5. Na teoria do Big Bang, né? Do Big Bang, do Big Bang. Eu sublinhei de preto, não gostei, não. Big Bang. Né? O universo surgiu há cerca de 15 bilhões de anos, tá, Lucas? Aham. 15 bilhões de anos segundo o Big Bang. O universo surgiu, não é, Isso. não é a Terra, não. O universo como um todo, né? 15 bilhões de anos. A partir da explosão e expansão de uma densíssima gota. Uma densíssima gota. De acordo com a escala proposta no texto, essa teoria situaria o início do universo há cerca de quanto tempo? Então, aí a O que gente que você agora fez, Lucas? Quero ver. é 3, né? Ele já dá a dica, né? Com a escala proposta no Sim, texto. sim, ele deu a dica totalmente da regra de três. Eu concordo com você, mas como é que ficou a sua regra de três? Então, aí a gente vai usar aquela que você utilizou lá no início, de Que maravilha! 4,5 Então vai vezes 10 a ser 9, idade igual a da 40. pessoa, né? Isso. Idade da Terra e, 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 a, e, e a pessoa, né? Terra, idade da Terra, Isso. idade da pessoa. Ok? Idade da pessoa. Então nós temos aqui o que, Lucas? A Terra tem 4 4 bilhões de anos, né? vezes 10 a 9. Isso. E isso está para quem? Responde aqui, 45. 45 anos para uma pessoa. E agora, o que você fez aí? Agora nós temos os 15 bilhões de anos, né? 15 bilhões de anos. Sim, ok. Então 15 bilhões de anos. Posso colocar Já quer deixar em cilindros? notação? Pode deixar em Tá, notação. então 15 bilhões. Bilhão é 10 a nona. Uhum, Então se eu vai. falo 15 bilhões é 15 vezes 10 a nona. Exatamente. Você Bem quer melhor. deixar... Oi? Bem melhor deixar assim, Bem né? Na melhor. verdade, é Eu pra também deixar assim. acho, né? De início deixar assim é melhor. Então, isso aqui, né, que é 15 bilhões de anos, corresponde Isso a que a uma gente certa precisa idade. descobrir. Ok. E aí, Lucas, eu consigo visualizar já. Né? Na nossa Eu querida regra. consigo visualizar. O que foi que você fez? Você fez a multiplicação cruzada, Lucas? Não. Não? Eu fiz a Ah, multiplicação. então você também. Oi? Eu deixei primeiro ela em.
um em cima do outro, dividindo, né? Como se fosse uma relação de comparação, né? Ah, entendi, Lucas, entendi. Porque você foi isso aqui, né? É válido também, né? Você fez uma proporção, você estabeleceu o cálculo de Isso, proporção, né? exatamente. Colocou aqui com uma igualdade de duas frações, né? Que é uma proporção. Ó, Isso. 15 vezes 10 a nona é igual a 45 sobre Sobre x. X. E agora, Lucas, o que você fez? Agora a gente vai mandar esse 10 a nona pro espaço. Graças a Deus, não é? Felizmente. Por isso que era legal colocar 10 a nona, 10 a nona, né? Porque, sei lá, Isso. ia ficar bem evidente, né? Por isso que é bom. E agora, o que você fez? Agora, com o resultado, né, de 4,5, a gente multiplica por 10, né? Mas como é uma fração, a gente tem que multiplicar embaixo por 10 também. Entendi. Então, Ele você vai transforma ele em seguir com a 45. vírgula. Ah, tá, entendi. Entendi o Isso. script. Multiplicou por 10 aqui para ficar 45, né? Isso. Tem 4 que fazer o vezes mesmo lá. 10. Esse fez o mesmo aqui. Ah, menino bom. Bem, então aqui a gente vai ter o quê? 4,5 vezes 10 é 45. Então eu já visualizo a resposta. Tá incrível. 15 vezes 10 é 150. É a letra B, né? É a letra B de bola. 45 sobre 6. A tua voz não tá saindo mais não, Matheus. E agora, saiu? Agora saiu, agora saiu. Excelente. Então agora deixa eu ver se eu adivinho. Você vai cancelar esse 45 com Isso. esse 45? Isso aí. Sim, perfeito. Então, automaticamente essa quantidade de tempo corresponde a 150. Exatamente. Ou seja, 15 bilhões de anos passados para o planeta corresponde a 150 anos para uma pessoa. Isso aí. É mais ou menos isso? É, né? Aí então a É. nossa resposta é letra B. É a letra B de que, Lucas, que você quer? É B de dado. Oi? B de dado. B de dado? Excelente, B de Lucas. dado. Excelente. B de dado. Então, perfeito, né? Foi mais uma questão que a gente fez uso da regra de 3, né? Acho que foi até legal fazer antes um pouco, né? Para a pessoa já ir se acostumando com a ideia e de repente matar como é que faz a questão 5, né? Isso. Foi, foi legal, gostei. É agora, Lucas, deixa eu ver o que a gente tem aqui. Agora, É a podemos questão seguir 6. a sequência e Oi? depois a gente volta. O quê? Agora a gente segue a sequência, né? E depois a gente volta para a primeira questão, que é a número 2, né? Como você quiser, Lucas. Hoje você que manda. Então, questão Então, número vamos embora. 6. Você falou que conseguiu fazer. Aliás, que ficou em dúvida primeiro, né? Depois Isso. conseguiu fazer. Deixa eu ver o que eu tenho É. aqui. Para convencer a população local da ineficiência da companhia telefônica Vinatel na expansão da oferta de linhas telefônicas, né? Um político publicou num jornal local, o gráfico primeiro, esse aqui, o gráfico 1, abaixo representado. A companhia Anatel respondeu publicando dias depois o gráfico segundo, o gráfico de número 2, onde pretende justificar um grande aumento na oferta de linhas. O fato é que, no período considerado, foram instaladas efetivamente 200 novas linhas telefônicas. Então, ela instalou nesse espaço de tempo 200 linhas. Isso é fato, né? Qual é a pergunta? Analisando os gráficos, o gráfico 1 e o gráfico 2, pode-se concluir o quê? Né? Pelo que eu entendi, realmente, eu também dei uma olhadinha nela antes, Lucas. Eu vi realmente que ela parecia ser uma simples análise de gráficos, né? Sem ter que fazer conta nenhuma, né? Exatamente. Porque, por exemplo, o que fala aqui em letra A. O gráfico 2 representa um crescimento real maior do que o do gráfico 1. Você concorda, Lucas? Não, porque se a gente ver, todos eles aumentaram a mesma medida no número É total de linhas verdade. telefônicas de acordo com o mês. É verdade, é verdade. Porque, por exemplo, você pode ver isso também assim, ó. A questão fala o quê? Que foram criadas efetivamente 200 novas linhas telefônicas nesse espaço de tempo. Se você olhar aqui no gráfico 1, isso é verdade, né? Eram 2.000 no início, em janeiro, né?
E lá em dezembro eram 2.200. Então aqui teve realmente 200 criadas, né? A mesma coisa vale aqui no gráfico 2, não é isso? Também temos aqui Exatamente. 200, né? Eram 2.000 no início, em janeiro, e 2.200 em dezembro, igualzinho. Aliás, todo mundo aqui tá igual, né? Abril tá Isso. 2050, né? Abril aqui também tá 2050. Agosto aqui tá 2.150. Agosto aqui também tá 2.150. Dezembro tá 2.200. Dezembro aqui no gráfico 1 também tá 2.200. Então, todos os nossos dados aqui estão iguais. O que muda mesmo é o gráfico, né? Isso. É o desenho do gráfico. Então, por exemplo, eu acho que a nossa correta aqui, né? Acho que nem precisa fazer uma análise de eliminação, né? Eu acho Não. que a letra D está bem coerente, né? Exatamente. Ela está bem coerente, porque ela fala assim, ó. A aparente diferença de crescimento dos dois gráficos decorre da escolha de diferentes escalas. Tá perfeito, né? Isso mesmo. Só tem essa diferença por quê? Porque quem publicou o gráfico 1 queria derrubar a Viratel, né? Isso. Falar que ela foi ineficiente. Aí o que que ele faz? Ele manipula a informação, manipula o gráfico, coloca ele de uma maneira que nenhum dos dados aqui é mentiroso, mas ele colocou o gráfico de maneira tal que pareceu que o crescimento foi em pequeno, Alto. né? Foi Ele alto. embeleza o gráfico. Sim, sim. Então, por quê? Porque ele quer falar que a Vinatel não fez nada, né? Ela fez pouco. Então ele coloca tudo assim, ó, bem juntinho, uma escala bem pequena, né? Isso, Para para mostrar que parecer não teve que. nada. É. É. E a Vinatel fez o quê? Usou os Embelezou o dados, gráfico dela. mas escolheu uma escala maior, né? Você Uhum. perceber o crescimento como mais acentuado, né? Então, por isso que deu essa diferença, por conta da escala, porque os dados são os mesmos, né? Foi uma pequena demonstração de como é que se manipula a informação, né? Como que isso pode acontecer, né? Isso aí. Perfeito. Letra D de jeans, de Dinamarca, de dado. Perfeito. Mais alguma coisa a acrescentar, Lucas? Não. Não? Essa daí foi. Então essa daqui foi, ok. A próxima é a questão de número 18. A matemática no dia deu um descansinho e voltou na questão 18. Voltamos É, aos mais nossos ou olhos. menos, né? Voltou Mais ou mais ou menos, menos. mais ou menos. Eu não É, sei. Eu coloquei aqui porque ia ter o convidado de geografia. Eu né? achei que ia ser bacana Infelizmente. colocar para ele, mas ele não veio. Ele não apareceu, acredita? É. É. Imprevistos acontecem. Ia ser maravilhoso ter ele aqui. Eu acho que é uma questão perfeita para professor de geografia comentar. Aham. Mas vamos lá, ela falava o quê? Ela falava o seguinte: a tabela abaixo apresenta dados referentes à mortalidade infantil. Morte de crianças, né? Mortalidade infantil. A porcentagem de famílias com baixa renda com crianças menores de 6 anos, ok? E as taxas de analfabetismo das diferentes regiões brasileiras e do Brasil como um todo. Então, por exemplo, aqui tem todos os dados referentes à região norte, né? Nordeste, sul, sudeste, centro-oeste e referente ao Brasil todo, né? Ok. Suponha que um grupo de alunos já recebeu a tarefa de pesquisar fatores que interferem na manutenção da saúde ou no desenvolvimento das doenças, né? O primeiro grupo deveria colher dados que apoiassem a ideia de que combatendo agentes biológicos e químicos garante-se a saúde. Isso. Já o segundo grupo deveria coletar informações que reforçassem a ideia de que a saúde do indivíduo, ok, está diretamente relacionada à sua condição socioeconômica. Os dados da tabela podem ser utilizados apropriadamente para. Então, Lucas, por exemplo, eu acho que essa segunda para o segundo grupo aqui, acho que está mais fácil de ver, tá? Tá. O primeiro grupo eu achei que não tem nada a ver com a tabela. Tá mais fácil.
né? Porque o segundo é o quê? É a É tese, a só... ideia de que a saúde está diretamente relacionada à condição econômica. E aqui no Isso, gráfico, a famílias de baixa renda, isso aí. condição socioeconômica, né? E a porcentagem de famílias com crianças menores de 6 anos, né? É, em famílias de baixa renda. E a gente vê aqui o quê? Que isso é mais comum aonde? No Nordeste, né? Nordeste. Tá É. gritando, Família de quase baixa renda tem muita 55%, mortalidade infantil. né? Isso em 99. Ele é campeão de famílias de baixa renda com criança, né? Menor de 6 anos. E em mortalidade infantil. Isso aí. Então, E reforça a ideia, né? reforça a ideia, reforça a ideia. É. Correto. Então, para o segundo grupo tá perfeito, né? Tem essa pessoa aqui, ó, apoiar Isso, apenas a apoiar apenas a argumentação do segundo argumentação. grupo. Então, você foi de beisebol mesmo? Foi, isso aí. B de casa. B de casa? Excelente. Isso. Eu também acho, né? Porque aqui o primeiro grupo fala o quê? Sobre a Hum, ideia de que se você combater agente químico e biológico, se garante a saúde. Eu não vejo como isso pode ser embalado pelo gráfico, né? Fala aqui Não, de mortalidade infantil. Fala aqui de famílias de baixa renda e taxa de analfabetismo. Então, nada tem a ver diretamente com agente biológico ou químico, né? isso. Então, realmente é a letra B de Brasil. Envolveu o quê? Análise de tabela e esse conhecimento, né? Esse raciocínio aí de qual é o mais adequado para cada grupo, né? Isso aí. Ia ser perfeito se ele comentasse mais a fundo, né? O, o, o nosso convidado, que seria o professor de geografia, porque ele poderia falar mais a fundo como é que é o Nordeste, né? Como é que é o Norte, Sul, Sudeste, Sim. Centro-Oeste, né? E, sobretudo, naquela época, né, de 99. Esses dados aqui são o quê? São, olha só, Lucas, 11 de março de De 99. 99, né? Hein? Ia ser interessante também o paralelo entre a situação naquela época e hoje, né? O que mudou, o que não mudou, né? Isso é Aham. bacana. Mas eu deixo para vocês aí a tarefa de perguntar a ele, na aula dele, isso aí. Ele vai falar com prazer, tenho certeza, né? Então, essa aqui seria a última da noite. Eu Mas acho agora que vamos para a questão confusa. para a questão confusa, Lucas. A questão aí dos universitários. Não é isso? A Ai, questão dos ai. colegas de formatura, Isso. né? É a questão segunda da prova, né? A primeira de matemática, que fala o seguinte, olha só. Ela prediz o, o nosso futuro, Lucas, olha só. 20 anos, pois é, depois da formatura, cinco colegas, tá? Cinco colegas de turma decidem organizar uma confraternização. Para marcar o dia e o local dessa festa, precisam comunicar-se por telefone. Claro, naquela época não tinha celular direito, né? É. Não tinha WhatsApp, né? Tinha que ser Não, comunicado no número. 99? Não Nem mesmo. sonhava, né? Pois é. Aí é que vem a questão, né? Cada um conhece o telefone de alguns colegas e desconhece o de outros. Ninguém sabe o telefone de todo mundo, né? Isso. Pois essa é a questão. No quadro abaixo, aí é que vem, né? Foi esse código aqui que Nossa, isso. pode ter interferido um pouco na interpretação, né? No, no quadro abaixo, número um, indica que o colega da linha correspondente conhece o telefone do colega da coluna correspondente. E o Isso. número zero, o 1, quer dizer que ele conhece, né? E o Uhum. 0 indica que o colega da linha não conhece o telefone do colega da coluna. Aí a questão dá um exemplo, né? Ela reconhece que ficou abstrato, né? E Aham. ela dá um exemplo. Ó. Beto sabe o telefone do Dini. Vê se isso aqui é verdade. Eu procuro o Beto. Tá Isso, aqui. é. Beto e o Beto Dino lá e tem o um. Dino tá aqui. Se você for ver, ó, Beto e Dino, aqui tem um. Então significa o quê? Que Beto conhece o telefone do Dino, né? E aqui também fala ó, que o Beto conhece o do Dino, mas E o o Dino não não conhece conhece o o de telefone Aldo. do Aldo. Se você procurar aqui, ó, Dino, cadê? Dino.
E Aldo, ó, tá aqui, ó, o Isso, zero. zero. Isso quer dizer que o Dino não conhece, não sabe o telefone do Aldo. Então, de posse da tabela, sabendo quem conhece o telefone de quem, qual é a pergunta? O número mínimo, certo? No mínimo, o número mínimo de telefonemas que Aldo deve fazer para se comunicar com o Carlinhos, com o Carlos. Lucas, qual foi a sua resposta? Qual foi a opção correta? Então, agora. Ah, já quer a resposta direto? Diga para mim qual foi. Ah, cara, é que essa eu tinha ficado muito confuso sobre essa parte, porque É, então, ele se comunicar com o Carlos, então ele ainda vai ligar pro Carlos. também tem essa Então, questão. Você respondeu letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? a primeira vez eu marquei C, mas analisando que ele que vai se comunicar, aí seria a letra D. Seria 4 vezes ele ia ter que fazer. Deixa eu verificar, peraí, vamos ver. E O aí? Aldo tem que se comunicar com o Carlos, né? Isso. Bom, uma primeira possibilidade seria o quê? Verificar se essa comunicação pode ser direta como um telefonema, né? Se a gente Não, for olhar infelizmente aqui não. para a linha do Aldo, se fosse, seria, pô, né? Por exemplo, se for ver aqui, tudo que o Aldo sabe, ó, o Aldo conhece o telefone dele mesmo, né? É óbvio. Não, óbvio não. Óbvio não. Ah, Conheço é. gente que não conhece o próprio telefone. A minha avó, se você perguntar pra ela qual é o telefone dela, ela não sabe. Não, mas, pô, mas Vai ter que aí perguntar você a é um alguém. colega de Hã? 20 anos de formatura, pô. Ah, Olha as idades deles, mas pô. peraí, você sabe, pô, foi 20 anos depois, Lucas. 20 anos depois. Por exemplo, se a pessoa fez a faculdade dela com 40 anos, passou 20, ela tem 60 já. Ah, Né? é. 70, se fez com Mas, pô, 30. naquela época, você não Então, sabia o seu telefone de casa, tu tava ferrado, cara. mas gente que não sabia. Pode te assegurar que tem gente que não sabia, né? Então, ele sabe o telefone dele, alguma coisa, né? É alguma coisa. Aham. Então, ele sabe o telefone dele, ele sabe o telefone do Beto, ó, tem um aqui também, mas ele Isso. não sabe quem ele quer se comunicar, que é o Carlos. Então, essa comunicação não pode ser com um telefonema. Ele vai ter que Isso ligar aí. para alguém que conheça o telefone do Carlos, né? Deixa eu ver. Ele conhece, vamos ver aqui. Quem ele conhece além dele? É o Beto e o O Dino. Beto e o Dino. Então ele tem duas opções. Ele pode ligar para o Beto e ele pode ligar para o Dino. Se ele ligar para o Beto, Lucas, o Aldo ligou para o Beto. Ele fez uma ligação. Ele ligou para o Beto. Hum, O Beto conhece o telefone do carro. Deixa eu ver. Beto, não. ele não conhece do Aldo. Ele conhece dele. Ele conhece o dele. Também é É. um, um sortudo, né? Conhece o telefone. E o Carlos ele não conhece também. Não, então pra gente não Então, serve. se ele ligasse pro Beto, ele ia morrer na praia, né? Isso. Porque o Beto é que ia ter que ligar para outra pessoa, né? A princípio. Se ele ligasse pro Dino, o Dino, ele conhece o telefone do cara, deixa eu ver. Dino não conhece do Aldo, não conhece do Beto, não conhece do Carlos, então Aham. já era, né? Ele também Já não era. conhece do Carlos. Então, Só que. então pois é, então. Nenhum dos dois É. conhece o telefone do Carlos. Isso. Então, o que vai acontecer, o que? A gente vai ter que fazer análise com outra ligação. Por exemplo, se ele ligar para o Beto vai ter que Isso. ligar para alguém que conhece o telefone do Carlos. Será que ele conhece alguém que conhece o telefone do Carlos? Deixa eu ver. Não. Quem conhece o telefone do Carlos? Vamos lá. O O único que Carlos, ó, conhece também é é o sortudo. Enio. Também é sortudo. O Carlos conhece o Carlos, né? Menos mal. É, Mas deixa eu ver aqui. Só uma pessoa conhece o telefone do Carlos, que é Isso. o O Enio. Enio. O Enio conhece o telefone do Carlos. Então nós temos que chegar no Enio. O Beto Isso aí. conhece o telefone do Enio? Deixa eu ver. Beto não Não conhece conhece o o telefone do telefone. Enio. Que é a única pessoa que poderia ligar pro Carlos, né? Porque ele conhece o telefone do Carlos. Então não vai falar, Mas né? Pelo não, menos mas com o o Beto não Dino. dá. Se É. for com o Dino, funciona. Por quê? Isso. Se ele ligar pro Dino, o que que vai acontecer? Aldo ligou pro Dino, fez uma ligação, né? Olha só, já foi aqui uma ligação, ó. Aldo ligou pro Dino, foi uma ligação. Isso. Tá ok, Lucas? Dino, então,
Dino ligou pro Enio. Aí o Dino vai ligar pro Enio, né? Porque o Dino sabe o telefone do Enio. Tá aqui, ó. O Dino, tá aqui, ó. Dino. Dino conhece o telefone do Enio. Tá aqui, ó. Então o Dino liga pro Enio, ó. Mais uma ligação. Perfeito? Perfeito. E o Enio, ele liga pro Carlos. Porque o Enio, se você for ver aqui, perdi o ponteiro, achei. Enio liga para o Carlos porque ele conhece o telefone. Então é mais uma ligação, certo? Isso aí. Aí, depois que o Enio liga pro Carlos, não é isso? Ele. Mas aí fica a questão, né, Lucas? Porque são três Fica meio ligações. ambíguo, cara. Tá ambíguo. Eu marcaria a letra C. Eu também, mas aí fica meio Eu marcaria confuso, a letra porque C é por quê? o Aldo se comunicar com o Carlos, então. Porque eu imaginei o seguinte, né? Se, por exemplo, se o Aldo ligou pro Dino, então o que foi que eu imaginei? Que ele passou o recado pro Dino, Isso. o Dino passou o E o, recado pro Enio, o Enio passou e o o Enio recado pro Carlos. passou pro Aí Carlos. seria três ligações, Essa é a ideia que eu tinha. né? Essa é a ideia, né? Pensamos assim, né? Mas também teria a ideia de caso ele pegasse o telefone dos outros, entendeu? Por exemplo, o Aldo liga pro Dino e ele pergunta, Dino, qual é o telefone do Carlos? Aí o Dino fala, não sei, peraí. Aí eu vou ligar pro Aí ele liga Enio, pro Enio. aí ele pergunta pro Enio, Enio, qual é o telefone do Carlos? Aí o Enio sabe. Aí o Isso. Enio passa pro, pro, pro Dino Pro e o Dino, que o Dino Dino passa passa pro pro Aldo. Aldo. Mas aí então, pro Aldo seriam duas ligações. Porque ele ligou pro Dino e ficou esperando, né? Tem Não, isso. não, mano. Eu Eu acho liguei que e a fiquei letra C esperando. faz Quantas mais ligações sentido. o Aldo vai fazer? As outras foram os outros que fizeram, não foi o Aldo que fez. Aí faz Então, sentido. e aí, são duas ou três ligações então? Eu, Hã? eu acho que seria 3 mesmo. São três então, né? São 3. São três. Então, essa é a resposta. Ok, letra C de casa, então, a resposta. Já definimos aqui. Se alguém discorda, coloca nos comentários, a gente vê o que pode fazer. E finalizamos, Lucas, é isso? Acabou? Finalizamos, Não galera. acredito. Passou Tudo rápido. passa rápido quando a gente se diverte, né? Se, Exatamente. se a Terra fosse uma pessoa, há quanto tempo corresponderia esse encontro, hein? Ih, Quanto meu tempo Deus, será? vai dormir Deu, sonhando essa. deu 1 hora de encontro, hein? A quanto será que corresponde? Sabemos, né? Correspondem a 10 mil Cem- anos. É 10 isso? mil isso. 10 mil anos passados é 1 hora para uma pessoa. Então, esse encontro para a Terra, se durou 1 hora para uma pessoa, durou 10 mil anos para a Terra, né? Certo, perfeito. Então, depois desse encontro de 10 mil anos, iremos descansar, não é isso? Por aproximadamente 80 mil anos, né? Porque é uma noite, né? São 8 8 horas. horas. Então, É. Então, e voltaremos na sexta que vem, se tudo der certo. Eu e o Lucas, eu e o Tainá, ou eu, Tainá e Lucas, ou quem sabe eu, Tainá e Lucas e mais alguém. Vai depender de quantos telefones eu conheço. Então, não é isso, Lucas? Exatamente. É? Então, nós nos vemos aí semana que vem, gente. A aula é nossa, não só minha e do Lucas, e de mais quem nós conhecemos o contato, mas de vocês também, gente. A aula é sempre nossa. De professores e alunos, essa é a ideia aqui. E até mais, gente. Continue se divertindo aí. Valeu! Valeu.